Isso, perfeito. Ficou legal. Tá na página da igreja, né? Tá na página da igreja, né? Tá na minha, não. Não tem ninguém ali. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Boa noite, Silda. Silda entrou, foi a primeira a entrar. Como é que tá a imagem, o som aí, Silda? Tudo ok? Tudo ok? O Ezequiel Schweinemann, né? Também está conosco, seja bem-vindo, Ezequiel, é isso? Seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco. Eu pediria que alguém pudesse dar o retorno para a gente saber como está o áudio e o vídeo. Ok? Nós estamos aí hoje transmitindo essa live direto aqui da igreja, do templo da Congregação Trindade. E muito bem, a Jane também está conosco, Jane Bloss, de Flores da Cunha. Seja bem-vinda, Jane. Podem me dar o retorno para a gente saber como está aí o áudio e o vídeo, está tudo ok? Se está bom? Se Osni também está conosco, seja bem-vindo, Osni. Tá ok? Conseguem ouvir bem? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Alguém me dá o retorno? Eu não tenho acesso aqui aos comentários. Vamos ver. Que ainda não comentaram. Acho que não tem ainda. É porque ainda não tem nenhum comentário. Muito bem. Consegue ver o retorno ali? Ver se está. Consegue ver se está ok? O áudio? Alguém pode comentar? Está ouvindo?
Tá bom? Obrigado aí. Eu não estou tendo acesso aos comentários aí. Larissa está aqui conosco, me dando um apoio. Muito bem. Por favor, se não estiver ok, aí me dá um retorno aqui, que nós então vamos consertar, tentar ajeitar aqui, tá? Então, essas coisas ao vivo às vezes costuma não funcionar muito bem, e temos que resolver na hora, né? Mas vamos lá, tá, pessoal? Enquanto o povo vai chegando, vamos cantar alguns cânticos, alguns hinos. E já de antemão peço para que você, se você tiver o inário em casa, o inário luterano, por favor, pegue ele. E a Bíblia também, né? Já que nós estamos aí no estudo bíblico. E vamos hoje, então, continuar, né? Conversando sobre o livro de Gálatas. E hoje vamos entrar no texto propriamente dito, estudar aí o capítulo 1 do livro de Gálatas, e se der tempo, um trecho também do capítulo 2. Vamos conversar a respeito, né, sobre o verdadeiro evangelho, é o tema proposto para hoje, né? Então, sobre o verdadeiro evangelho. Paulo teve uma dificuldade lá com os cristãos de Gálatas, que estavam assim, estava havendo uma falsificação do evangelho lá, né? Então, Paulo escreveu também com este propósito, com esse objetivo de corrigir. Vamos cantar, né, alguns cânticos. Hoje o slide, a letra não vai aparecer aí na tela de vocês, tá? Nós estamos aí usando o celular, né, para transmitir aí no caso para que usando o celular a imagem é melhor, né? Eu espero que a imagem que esteja chegando aí da casa de vocês é melhor. A câmera do notebook, ela não é assim tão boa, tá? Então a imagem fica ruim. Então hoje vamos usar só o celular e eu vou falar, né? E vocês então vão acompanhar. Não vai aparecer texto aí na tela de vocês. E a ideia é justamente você usar a Bíblia, você acompanhar o estudo bíblico pela Bíblia. Então a gente vai lendo, vai conversando, vai explicando. Você pode comentar aí, fazer comentários aí nos comentários. E dessa forma a gente nós vamos conduzindo este momento de estudo bíblico, né? Então vamos cantar o primeiro hino 220 do Inário Luterano. Se você tem ele aí, por favor, pode abrir. 220, Senhor meu Deus. Feitos beijos da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, e teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, que belo hino, né? Que bela canção. Vamos cantar mais um. Este próximo, ele não está no inário luterano, mas ele é bem conhecido, né? E faz tempo que a gente não o cantava, tá? É o Louva, louva teu Senhor. Louva, louva teu Senhor. Tudo certo, Larissa, com a live? A Larissa me dá aí o retorno aí. Vai acompanhando. Eu estou com poucas informações aqui. Muito bem. Vamos então, louva, louva a teu Senhor. Muito bem. Louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu imã. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Oh Jesus, morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz pela salvação. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar. Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelas bênçãos
mais esta canção, né? Muito bem, agora eu tive acesso aqui aos comentários, tá? Desculpa aí. Então, está conosco também aqui o Darcy, que também disse boa noite, a Laci, além dos que eu já mencionei, tá? Vamos cantar mais um? Bom Jesus, bom Jesus. Eu não consigo identificar aqui todos, né, que estão conosco, nos acompanhando, né, apenas aquelas pessoas que fizeram comentários, né, mas sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui, né, conosco. Vamos a mais um hino, Bom Jesus. Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu digo com fervor para o mundo me entender. E moras no meu ser, viveres tudo em mim, a vida em mim. O coração mais se machucou, realmente entrego sua vida, Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver, orienta o meu querer. Eu digo com razão e não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida, Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, acalma o meu viver, orienta o meu querer. É bom a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Muito bem, a Dona Ema, também Dona Ema Kel, né? Ema Pietro, que está conosco também, acompanhando, a Helenilce também, Bublitz de Flores da Cunha, a Lia Velar também. Muito bem, eu não consigo aí mencionar todos, tá? Peço desculpas, mas é uma alegria tê-los conosco, tá? Nós vamos agora falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, humildemente dirigimos a Ti esta oração. Invocamos, Senhor, a Tua presença para este momento de estudo bíblico, esse momento de reflexão na Tua Palavra, em especial sobre o livro de Gálatas. Queremos, Senhor, pedir que abençoe este momento, que ele possa ser produtivo, edificante, e para que possamos aprender mais sobre a Tua Palavra, a respeito da Tua Palavra, a respeito da Tua vontade para com todos nós. E abençoe os amigos e irmãos que estão em casa nos acompanhando, e abençoe a mim na condução do mesmo, para que possamos então fazê-lo com dinâmica e para que as pessoas possam compreender bem. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito, nos capacite e nos dê sabedoria neste momento. Abençoe, Senhor, também aqueles que sofrem, os enlutados, os enfermos, os aflitos, e os necessitados, que eles possam ser amparados, socorridos, e que Tu possas cuidar de cada um e também de todos nós. Oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Muito bem, irmãos, mais um cântico. Agora o queremos sempre ouvir. Ele é 245 do Inário, tá? 245, o queremos sempre ouvir. Se você tem o seu Inário, por favor. E já digo, né, que já prepare a Bíblia de vocês para que vocês possam acompanhar este estudo bíblico com a Bíblia, né? Vamos então, ó, queremos sempre ouvir. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, e perdão e alento traz, é divino o seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador, como pode a vida ter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer, os seus passos guiará e esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste vão e as quietudes lá dos céus, os cansados apontar, ó morada celestial, em me der estar em ti, livres do pesar. Muito bem, mais um belo hino, mais um belo hino. Muito bem, agora vamos então ao nosso momento de estudo bíblico, tá, pessoal? Então, vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Gálatas, tá? Gálatas, a partir do capítulo 1. E vocês acompanharam no estudo passado, né? Então, nós trouxemos assim aspectos introdutórios à carta de Paulo aos Gálatas, e trouxemos detalhes, curiosidades, mapas, localização, né? E motivo pelo qual Paulo escreveu a carta. E hoje nós vamos então entrar no texto bíblico. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aliás, nesse primeiro capítulo, então tem dois assim, temas. Paulo, num primeiro momento, faz a defesa do seu ministério, do seu apostolado. Ele foi questionado, né, pelos cristãos lá de Gálatas, principalmente os judeus que moravam naquela região, que eram cristãos, né? Então eles estavam trazendo dificuldade ao ministério de Paulo e também o estava questionando, dizendo que ele não era então um apóstolo verdadeiro, não. E o outro assim tema nesse capítulo 1 outro assunto, podemos dizer assim, porque os cristãos de Gálatas, alguns ali, uma liderança talvez, eles estavam assim modificando um pouco, na verdade bastante, né, o evangelho, eles estavam acrescentando coisas, costumes, práticas, rituais, leis, né, fazendo com que para complementar o evangelho, e o que Paulo então combate, tá? Muito bem, então vamos ao texto.
Também o Eudoro, né, está conosco também aqui, o Valdemar, né, e também o Arno, né, também está conosco, Arno Hartig, Valdemar Gomes, também estão conosco aqui, e muitas outras pessoas também, né, que eu não consigo visualizar aqui, tá? Mas vamos lá, vamos ao texto bíblico, tá bom? Mas antes, né, vamos recapitular aí o propósito da carta, né? Então, o propósito da carta aos Gálatas foi além, né, o propósito, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo resolveu escrever essa carta foi, além de defender o seu apostolado, como mencionamos, reafirmar que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Cristo. Então, este foi o objetivo, né? Enfatizar, deixar claro de que a salvação é somente pela fé, sem obras. E além de defender seu apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo diz que a lei ela foi dada somente com a finalidade para preparar as pessoas para receber o Evangelho, né? Para preparar o caminho para a obra redentora de Cristo, a lei, não com o objetivo de salvar, né? Então este foi o objetivo, e foi, que em Cristo nós somos chamados à liberdade, não para liberdade, não libertinagem, né? Ou seja, fomos chamados, somos livres, não somos escravos da lei, mas somos livres para fazer o bem, não para fazer o mal, né? Porque algumas pessoas têm uma noção errada, né, a respeito de liberdade. Liberdade é fazer o que quer, mas liberdade para fazer o que quer, sim, mas fazer bem, fazer o bem, fazer o que é certo. Porque se você você pensa que liberdade era para fazer qualquer coisa, bem ou mal, então não é liberdade. Se for para fazer o mal, então você não é livre, você você é escravo do pecado, né? E que só a conduta do Espírito Santo pode fazer permanecer nela, né? Só a condução do Espírito Santo pode nos fazer permanecer no Evangelho e nos proteger contra as obras da carne e nos fazer produzir os frutos do Espírito, da qual Gálatas descreve no capítulo 5, né? Então, o livro de Gálatas, primeiramente, ele está dividido assim, né? Então, a introdução à carta vai do capítulo 1, dos versículos 1 a 9, você pode acompanhar ali a introdução. Paulo faz uma introdução, e aí dos versículos assim 1 ao 5 ele faz uma saudação, do 1 ao 3 ele então fala sobre a inconstância dos Gálatas. Os Gálatas estavam assim vacilantes na fé, eles estavam confusos. Aí no capítulo do versículo 10 até o capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado, defende o seu ministério. Aí dos versículos, do capítulo 2, dos versículos 11 até o 21, o apóstolo Paulo defende o Evangelho. Aí, a seguir, né, ali ele tem, nesse trecho, ele tem um conflito com Pedro, né? Paulo tem que chamar a atenção de Pedro, eles têm que sentar e resolver ali uma questão, né? Pedro falhou também ali, o apóstolo Pedro, então Paulo teve que corrigir o apóstolo Pedro, sentar com ele, lavar roupa suja, podemos dizer assim, resolver um problema ali. Pedro também estava fazendo confusão, né? Nós vamos ver isso num outro momento. No capítulo 3 até o capítulo 4 ali, salvação pela fé, né? Paulo enfatiza a questão da salvação pela fé, os seus benefícios, e ele faz uma divisão, né?
O Evangelho e a lei, o exemplo de Abraão, a lei e a graça nas figuras de Agar e Sara, lei e graça. Então Paulo traz como exemplo Sara e Agar, né? Sara, que era a esposa de Abraão, Agar, que era concubina de Abraão. Liberdade que Cristo nos dá, no capítulo 5 até o 6:18, e ali no capítulo 6, então, as famosas, os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. Nós vamos estudar isso num outro momento. Então, conselhos práticos e saudações, então, Paulo então conclui ali no final do capítulo 6, no final da carta. Mas então vamos lá, ao texto, tá, pessoal? Sem mais delongas aí, né? Então vamos ao texto. Pode acompanhar na Bíblia de vocês, Gálatas, né? Diz assim, na saudação: eu, Paulo, escrevo essa carta em que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a paz, que a graça e a paz de Cristo, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Então são essas palavras iniciais, versículos 1 ao 5, onde o apóstolo Paulo dirige sua saudação, né? E quero chamar aqui, nesta saudação, o tom em que Paulo escreve, né? Então nós percebemos aqui que Paulo não faz rodeios, né? Nas outras cartas ele costumava ser mais, a saudação ser mais longa, onde ele às vezes elogiava, trazia palavras mais doces no começo, né? Então aqui não, ele vai direto. Paulo não faz rodeios. Paulo certamente estava chateado com a situação, com o que estava ocorrendo lá na Galácia, tá? Então, porque estavam acontecendo problemas lá. E pelo fato de que a autoridade apostólica de Paulo estava sendo questionada, e outra também por causa da falsificação do Evangelho, né? Da complementação de leis e regras, costumes, rituais que estavam ocorrendo lá. Então Paulo vai direto ao assunto, ele tenta acertar, né? Ir direto ao ponto para resolver logo esse problema, mostrando, olha, vamos de início, né? Resolver esse problema, tá? Então Paulo escreve essa saudação assim num tom um tanto severo, né? Tanto para com os judaizantes eram os cristãos judeus que moravam lá. Então os judeus haviam se espalhado por todo o Império Romano. Quando estamos falando da Galácia, conforme nós vimos no culto passado, a Galácia ficava onde hoje é a Turquia, então o Oriente Médio ali, Israel, o território de Israel. Então a Turquia ficava mais acima, Turquia fica após a Síria, né? Já próximo da Europa, a Ásia Menor ficava naquela região. Então haviam judeus lá convertidos ao cristianismo e haviam os gálatas, né? Os gálatas que ali moravam. E então Paulo estava chateado com a situação, então ele vai direto, olha, escreva essa carta, eu que fui chamado, né? Ele deixa bem claro, olha, eu fui chamado não por pessoas ou por uma pessoa só, mas fui chamado diretamente, mas por Jesus Cristo, né? E por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Então ele deixa claro, ele já vai direto, olha, eu sou apóstolo de Cristo, fui chamado direto por ele, não fui chamado por pessoas, não fui chamado pelos apóstolos, não fui chamado por uma pessoa, fui chamado por Cristo.
né? Então ele não acaricia os cristãos lá, ele vai direto, né? Então ele já deixa claro que ele foi chamado pelo próprio Cristo, né? E aí faz uma breve saudação, né? E então e ele fala aqui, né, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou à morte para ser morto a fim de tirar os nossos pecados. Então Paulo defende, né, nesses primeiros versículos, ele já deixa claro que ele é apóstolo de verdade, embora ele não tenha sido um dos 12 que Jesus chamou no começo, mas Jesus o chamou depois, posteriormente, quando ele estava indo a Damasco. Paulo era um perseguidor dos cristãos, e então ele agora torna-se um cristão chamado pelo próprio Cristo. E aí Paulo então faz isso, e ali no versículo 4, então ele já faz ali ele já anuncia o evangelho, ele deixa claro qual é a mensagem verdadeira do evangelho, né? Cristo se entregou à morte para tirar os nossos pecados e nos livrar deste mundo mau, nos livrar de todos os pecados, né? Então, Paulo, de maneira intensa, né? Os sentimentos dele talvez estavam à flor da pele, ele faz essa carta, o que demonstra que ele escreveu essa carta com urgência. E ele então queria direto entrar no assunto ali para resolver o problema existente lá, né? Para corrigir, para admoestar os cristãos lá do erro, né? Tanto os judaizantes, os cristãos judeus, como também os nativos de lá, os próprios gálatas. Mas Paulo faz uma saudação, né? Ele deseja graça. Ele diz ali no capítulo 2 que os irmãos que estão ali, eles mandam saudações às igrejas da Galácia. Nós sabemos que na Galácia, então, haviam mais congregações, né? Além haviam 3 congregações ali na Galácia, né? Então a igreja da Galácia, Icônio, as igrejas da Galácia então tinham congregações em Icônio, Listra e Derbe. E Paulo escreveu essa carta de Antioquia ou de Corinto. Adiante então. Então Paulo não faz rodeios, ele vai direto ao ponto, né? Ele defende sua autoridade, ele deixa claro que ele é, né, apóstolo de verdade, e ele então deixa claro qual era o seu objetivo, né? Anunciar o puro evangelho. E no capítulo 4 ele deixa claro qual é o puro evangelho. Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Agora vamos ler dos versículos 6 ao 10, tá? Podem acompanhar aí, tá? Aliás, vamos primeiro 6 e 7, depois o 8, 9 e 10. Vamos lá. Aí Paulo diz assim, né? Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Então, aí Paulo, né, diz assim, né? Então ele, com os cristãos, olha, que decepção, ele diz assim, né? Me admira muito vocês, né? Estão abandonando tão depressa, né, o verdadeiro evangelho. Na verdade, estão aqui seguindo outro evangelho, né? Um evangelho diferente, né, daquele que eu anunciei. Então, os cristãos estavam
seguindo outra coisa. Já nós vamos falar qual era outro evangelho. Que na verdade não é um outro evangelho. Não existe, ele deixa claro que não existe outro evangelho, né? Não existe outra mensagem bíblica. A verdade é uma só, a verdade bíblica é uma só, não existe outra. Estão aceitando outro evangelho. Na verdade é um falso evangelho, né? Uma falsa mensagem bíblica. Existe, ali ele fala, né? Porque algumas pessoas estão aí perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. E então, conforme eu disse, eles estavam assim acrescentando regras, né? Acrescentando costumes, rituais judaicos, né? Eles achavam que o evangelho não estaria completo, né? Eles diziam, principalmente os judaizantes, então eles diziam que deveria seguir a lei de Moisés, os costumes lá do Antigo Testamento. Os judeus, os cristãos, os judaizantes, né, carregavam ainda costumes da sua antiga religião judaica, aquelas várias regras e leis do Antigo Testamento, e também as leis e regras próprias, né, os seus estatutos, e eles também estavam querendo que os cristãos de lá, inclusive os que não eram, os gentios, né, que não eram judeus, que eles fossem circuncidados, né? Que eles passassem pela prática da circuncisão. Eles diziam que isso era necessário para a salvação, né? E então Paulo ficou pé da vida com eles, dizendo, olha, isso não é necessário, né? Então não há necessidade de acrescentar nada ao evangelho. Jesus Cristo fez todo o necessário por nós, é o que ele diz ali no versículo 4, se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau, né? Então, Paulo pregou e falou sobre a graça de Cristo. Agora, alguns perturbavam os Gálatas, né, pregando outro evangelho, dizendo que era necessário cumprir essas leis e regras. E Paulo disse que eles estavam acrescentando coisas, né? Então, perverter o evangelho significa falsificar o evangelho, outro evangelho significa se acrescentar algo, tirar ou diminuir, né? E algo ao evangelho, a mensagem bíblica. E nós sabemos que isso é uma coisa bastante atual, né? Em que pastores, profetas, missionários, eles acabam deturpando o evangelho, né? Falsificando, pervertendo o evangelho, a palavra de Deus em benefício próprio. Interpretando falsamente textos bíblicos em benefício próprio. Então, isso é uma coisa bastante séria e bastante atual também, e que nós devemos abrir o olho, tomar cuidado, para não sermos enganados como os Gálatas estavam sendo, né? E tão sério, olha o que ele diz, né? Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele do que temos anunciado, que seja amaldiçoado, né? Então, você falsificar a Bíblia, você deturpar o ensinamento bíblico, você acrescentar algo novo ao evangelho, você mudar o sentido das palavras bíblicas, você deturpar, né, o evangelho, deturpar a palavra de Deus, acrescentar novas revelações. Então, quem faz isso deve ser amaldiçoado, né? Na tradução de Almeida, o apóstolo Paulo usa um termo ainda mais forte, ele diz assim, seja anátema, né? Seja amaldiçoado. Então, ele fala aqui que nem mesmo os anjos têm direito de apresentar uma outra mensagem, de apresentar um outro evangelho, né? Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Toda a Bíblia é suficiente para a nossa salvação, não há necessidade de acrescentar mais nada, né? Costumes, leis, regras, rituais, às vezes se incorpora a outros pensamentos, outras filosofias, aos ensinamentos cristãos, até às vezes
doutrinas espíritas. Então, ninguém pode fazer isso, né? Então, os Gálatas então estavam se afastando do evangelho verdadeiro, estavam se afastando da verdade e estavam seguindo este outro evangelho, esse falso evangelho, né? Então ninguém pode fazer isso, ninguém tem o direito de... Na Bíblia fala que nós não podemos acrescentar nenhum tio, né? Nenhuma vírgula, né? Nada nós não podemos acrescentar, nenhuma letra ao evangelho, à palavra de Deus, porque a gente está porque a gente daí está indo além do desejo de Deus ao escrever a Escritura. Isso é perigoso, isso pode levar as pessoas à condenação, né? Então, adiante, versículos 9 e 10. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então o objetivo de Paulo não é agradar as pessoas. Não é dizer palavras bonitas para agradar as pessoas, né? Para agradar aos ouvidos, mas então ir assim para longe do evangelho, para longe da verdade. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro que a palavra de Deus ela não pode ser mexida. O texto bíblico ele é imexível, podemos dizer assim, né? A verdade bíblica, o evangelho, ele é imexível. E algumas pessoas, às vezes intencionalmente, né, às vezes acabam se desviando, acabam se pervertendo, estavam acrescentando coisas. Então, isso quer dizer, é você dizer algo, a Bíblia, às vezes diz pensamentos próprios, ideias próprias, dizendo que está na Bíblia. Outras vezes omitindo coisas que estão na Bíblia, né? Então, Paulo então vai direto ao ponto, né? E então diz que os cristãos ali não deveriam seguir este outro evangelho, esse outro entre aspas, né? Então, Paulo defende o seu ministério, né? Sua autoridade, como recapitulando, né? Paulo defende o seu ministério, recapitulando, e sua própria autoridade como apóstolo veio diretamente de Jesus, né? A autoridade de Jesus era a autoridade de Deus. Então, Jesus disse lá, toda a autoridade me foi dada no céu, ressuscitou. E então o evangelho que Paulo pregou, falou sobre a graça de Cristo que se entregou pelos nossos pecados, a fim de tirar os pecados e nos livrar do mal, né? Então Paulo diz que qualquer pessoa que vos pregue outro evangelho, versículos 9 e 10, que vá além daquele que recebeste, seja anátema, né? Mesmo que for um apóstolo ou um anjo do céu. Anátema quer dizer separado para ser destruído. Qualquer pessoa que não ensina o evangelho de Cristo não tem autoridade de Cristo e será destituído. Ou seja, Paulo, que estava sendo questionado, ser ou não um apóstolo verdadeiro, ele passa a questionar outros. Porque, ou seja, um apóstolo, aliás, a pessoa, um pregador da palavra, ele é de fato fiel, ele é de fato um pregador de verdade, se ele prega a palavra de Deus corretamente. Agora, se ele não prega a palavra corretamente, ele é um impostor, né? Ele é um falso apóstolo, ele é um falso discípulo, né? Um falso profeta, podemos dizer assim. Então, o apóstolo Paulo falou, olha, eu sou de fato o apóstolo porque eu estou pregando a verdade, né? Eu estou pregando a palavra de Deus. E qualquer pessoa, Pedro, por exemplo, aqui vacilou, né? O apóstolo Pedro mesmo, né? O apóstolo Pedro também, ele não era perfeito também, né? Ele errou, ele vacilou, nós vamos ver isso no próximo estudo,
mas ele corrigiu, ele se arrependeu. Ele não estava fazendo aquilo intencionalmente, né? Ele não estava fazendo aquilo intencionalmente. Mas mesmo que você não faça intencionalmente, não deixa de ser erro, né? Então, Paulo e Pedro conversaram, resolveram a questão e continuaram seguindo o Evangelho, né? Pregando o Evangelho. Mas vamos adiante, né? Já então nós vamos trazer isso para a nossa realidade, né? Agora os versículos 11 seguintes, né? Pode acompanhar na Bíblia de vocês. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que anuncio não é uma invenção humana, né? Eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo quem o revelou para mim, né? Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele, até ser convertido lá no caminho de Damasco, ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, e ele não conhecia o Evangelho, né? Ele não conhecia o Evangelho, não conhecia os ensinamentos de Cristo. Ele não esteve entre aqueles 3 anos com os demais apóstolos, né? Então, esse aqui é um texto interessante, importante, nós entendermos. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu esse ensinamento do próprio Cristo, lá na ocasião da sua conversão, certamente. Então, Paulo, ele diz aqui que ele não aprendeu de ninguém, ele não aprendeu com os outros apóstolos. Quando Paulo foi convertido, Jesus já havia subido aos céus, né? Já havia subido aos céus. E os demais apóstolos estavam já ensinando, pregando. E o apóstolo Paulo não teve contato direto com eles. O apóstolo Paulo não teve contato com eles. Não aprendeu deles. E não aprendeu naqueles 3 anos. Então ele recebeu este ensinamento a respeito do verdadeiro evangelho através diretamente de Jesus. Certamente por ocasião da sua conversão. Da sua conversão no caminho de Damasco, lá na entrada de Damasco. Então, ele fala que eu não recebi de ninguém, né? Eu recebi do próprio Cristo. Ou seja, não tem chance nenhuma de eu estar errado, né? Porque eu recebi de Cristo. Então, a seguir, não é invenção humana, né? A seguir, versículo 13, vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Então, sabem que eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia de tudo para destruí-la. Quando eu praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Então ele está dizendo aqui que ele era um judeu ferrenho, né? Ele seguia rigorosamente os costumes da religião judaica. Então ele conhecia apenas a religião judaica, não conhecia nada do cristianismo, do evangelho de Cristo. Embora algumas coisas tinham em comum, né, mas o evangelho, o cristianismo é diferente do judaísmo. Então o judaísmo se prega a salvação pelas obras, né, cumprimento da lei, circuncisão, e o cristianismo a salvação unicamente pela fé em Jesus. O judaísmo ainda está esperando o Messias, né, o Filho de Deus. Então, para o judaísmo, Jesus não é o Filho de Deus. Então, Paulo diz, vocês acho que vocês já ouviram falar que eu era um ferrenho, né? Eu era um judeu de carteirinha ali, um perseguidor, e perseguia os judeus sem dó nem piedade à igreja. Então, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela foi perseguida não apenas pelo Império Romano, mas também pelo judaísmo, né? Pelos religiosos lá que viam nos cristãos, né, uma ameaça, né? Uma ameaça. Tá? Também havia inveja também, né? E então Paulo então está falando, né? Então eu defendia com zelo, né? Porém, versículo 15, porém Deus na sua graça me escolheu
antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar a mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. E não fui pedir conselhos a ninguém, né? Então aqui ele fala, né, que Jesus escolheu ele antes de nascer, né? Deus escolheu ele antes de nascer. Como assim, se antes ele já nascido perseguiu os cristãos? Então ele está falando da presciência de Deus, ou seja, do conhecimento que Deus tem. Deus sabia que Paulo, antes de Paulo nascer, Deus já sabia que ele ia escolher Paulo, né? Então Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, né? Então é nesse sentido. Mas quando ele resolveu, ele diz aqui, então naquele momento, lá em Damasco, na entrada de Damasco, ele então revelou para ele, ó, agora é a hora, Paulo, né? Chega, né, de perseguir os cristãos, agora eu tenho uma outra missão para você, né? Então houve então ali a conversão, uma guinada na vida do apóstolo Paulo. E então aqui ele fala, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito do evangelho. Então este era a missão principal do apóstolo Paulo, pregar o evangelho fora das fronteiras de Israel. Então Paulo foi chamado por Deus com esse propósito. E Paulo entendeu isso muito bem, né? Uma água. Paulo tinha essa missão especial, pregar o evangelho fora das fronteiras de Israel. Então, Paulo não foi pedir conselho a ninguém. Paulo não foi pedir assim umas aulas. Paulo não foi pedir aulas lá para os demais apóstolos, para Pedro, para João, para Mateus. Ele já partiu para a missão, né? Damasco fica na Síria, né? Então fora das fronteiras de Israel. Então os apóstolos, eles estavam lá na região de Jerusalém, né? No território de Israel, na Galileia, na Judeia, na Galileia, pregando, anunciando o evangelho ali. E o apóstolo Paulo já fora, ele foi convertido em Damasco, na Síria, e ele já partiu dali para outras regiões, ele não voltou para Jerusalém. Ele não foi lá pedir autorização para os apóstolos, para a igreja que começou a partir de Jerusalém. Ele seguiu adiante. Então ele diz ali no versículo 17, e também não fui a Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, né? Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu recebi a autoridade do próprio Deus, eu recebi ensinamento a partir do próprio Deus. Eu não falei com ninguém. Durante 3 anos eu não tive contato com os demais apóstolos, né? E nós sabemos que hoje em dia dá para ter contato com outras pessoas de várias formas, né? Então o contato é fácil, mas naquela época sabemos muito bem, não é necessário nem explicar, né? Então você não tinha como conversar com outras pessoas, né? E então de longe, né? Não existia meios de comunicação. Então ele não teve contato com ninguém, né? Só 3 anos depois que ele foi para Jerusalém, após sua conversão, após ele ter pregado a palavra na Arábia, depois Damasco, depois ele teve contato com outros, né? Somente com Pedro, né? Pedi informações a Pedro e depois também com Tiago, irmão do Senhor, né? Então, irmão de Jesus, ele teve contato, né? Tiago, irmão de Jesus. Não é aquele que escreveu a epístola de Tiago, tá? Então, versículo 20, o que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo, né? E assim, e os próprios apóstolos, os demais apóstolos, os outros, né, 12 apóstolos, né, depois foi escolhido Matias,
para o lugar de Judas, que cometeu suicídio, eles reconheciam o apóstolo Paulo, eles não questionaram a autoridade apostólica de Paulo, né? Então eles passaram a ouvir falar, né, a respeito do que Paulo estava fazendo, né, fora das fronteiras de Israel, né? Então o que estou escrevendo a vocês é verdade, e Deus sabe que não estou mentindo, né? Ele diz ali, então olha, é verdade que eu estou falando, né? Então não estou inventando coisas. Então ele dá detalhes, olha, né? Ele procura convencer os cristãos lá da Galácia que a coisa é séria, né? Que ele não está de brincadeira, e ele deixa claro, né, que ele tem autoridade apostólica, ele é um apóstolo de Cristo, foi escolhido posteriormente de uma maneira especial, né? Paulo foi, né, então ele teve um convite especial, e então ele então deixa clara a sua autoridade apostólica, tá? Ele deixa claro, olha, eu não aprendi de ninguém, aprendi direto do próprio Deus, né? Não tive contato com nenhum apóstolo, só depois, 3 anos depois, né? Versículo 21, né? Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente, né? Então, a igreja que já existia lá na Judeia, né, Jerusalém, arredores, eles não conheciam. Elas somente tinham ouvido falar o que os outros diziam. O que os outros diziam? Versículo 23. Aqueles que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa, né? Então os cristãos da Judeia não conheciam, a igreja estava ali, né, a maior parte ali na região da Judeia, Jerusalém, ao redor, na Galileia certamente também, mais ao norte, mas eles então, o que eu disse antes, né, eles não conheciam Paulo, mas ouviam, né, ouviam falar dele, e louvavam a Deus por isso, eles estavam agradecidos por Paulo. Paulo antes perseguia, eles não viam o apóstolo Paulo como um rival, né? O que Paulo anunciava era o mesmo que os demais apóstolos anunciavam, era a mesma mensagem, e nós conhecemos, né? Hoje nós conhecemos a verdade do Evangelho e sabemos quão cristocêntrica é a mensagem do apóstolo Paulo, quão verdadeira, quão consoladora ela é, e os cristãos então de lá sabiam disso, né? Que o apóstolo Paulo era de fato, não tinha dúvida, ele estava anunciando o Evangelho, né? Está anunciando a fé que no passado tentava destruir. Então antes ele perseguia, tentava destruir, e agora estava anunciando. Muito bem, irmãos e irmãs, eu acho que vamos parar por aqui hoje, né? Até no final do capítulo 8, aliás, no capítulo 1, né? Vamos a alguns questionamentos aqui para comentar, né? Então vamos conversar aqui, né? Sobre trazer aqui para a nossa realidade. Eu elaborei aqui umas questões aqui e vocês então podem perguntar, tá? Pode acompanhar. Estão conosco também aqui, né, a Inge Marlipodas, a Lourdes Koch, né? Não, a Lourdes Lambrecht, o Daniel Parisotto também, lá de Flores da Cunha, né? Então, legal tê-los conosco, tá? Então, aqui. Então, esta carta, para comentar, tá? Esta carta foi escrita a pessoas que já tinham recebido o Evangelho verdadeiro no primeiro século. Então, os cristãos lá da Galácia tinham recebido o Evangelho no primeiro século. O que ele ensina sobre novas revelações, depois do primeiro século, incluindo hoje, mesmo por profetas, apóstolos, papas ou anjos, né?
Então, nós sabemos que a Bíblia foi escrita ali, então, no Antigo Testamento, né, da época de Moisés. Então, como isso foi escrito por Moisés, os nossos primeiros livros, então, 1500 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi escrito, né? E o Novo Testamento até por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, a Bíblia foi escrita até no primeiro século, né? Até no primeiro século. E hoje em dia nós vemos assim algumas igrejas, alguns religiosos, alguns pastores fazendo novas revelações, né? Fazendo novas revelações. E então o que nós podemos dizer disso? Será que de fato isso existe? Será que é real? Será que isso é correto? Você acrescentar algo novo, né? Novas revelações, novas verdades bíblicas, né? Por exemplo, aqui quando se trata, aqui cita o Papa, né? O Papa. Então, por exemplo, algumas, por exemplo, quando o Papa ele fala, né? Então, o que ele fala, muitas vezes, ele tem o mesmo valor da verdade bíblica, quando ele fala ex cathedra, assim, em um determinado momento, né? Então, aquilo tem o mesmo valor da verdade bíblica, né? Então, com todo respeito, né, aos papas, inclusive ao Papa Francisco, né, que na qual eu também, né, o admiro também, né? Eu também, assim, eu acho que ele é uma pessoa bem sensata, e também bem intencionada, né? Mas assim, você acrescentar novas revelações, novas verdades. Por exemplo, nós temos em algumas Bíblias alguns livros a mais, né? Então, esses livros foram acrescentados posteriormente e foram assim, que trazem muitas vezes costumes, tradições da igreja, né? Então, o que nós temos a dizer sobre isso, né? Então, isso não é bíblico, né? Não é correto. Então, não há necessidade de novas revelações, acréscimos, né? Então, algumas pessoas, alguns pastores, apóstolos, né? Eles acrescentam às vezes algo, deturpam o evangelho, às vezes em benefício próprio, né? Nós vemos algumas igrejas que elas criam uma espécie de produto, né? Uma água abençoada, uma água do Rio Jordão, uma garrafinha de água do Rio Jordão. Essa água aqui não é para você botar o copo da água aí para beber, como falam alguns, né? Que aí vai te abençoar. Então isso é superstição, né? Essa água aqui é para matar a minha sede mesmo, né? Água comum, água molhada, né? Mas assim, você acrescentar novas revelações ou incentivar as pessoas a crer em objetos, em produtos, né? Então isso é antibíblico, isso é outro evangelho, né? Isso é um falso evangelho, isso é uma falsa verdade bíblica. Então a Bíblia não tem, no cristianismo não tem espaço para novas revelações. É o que está na Bíblia, pronto, e acabou, né? Então, se você acrescentar algo ou tirar algo, né, seja amaldiçoado, ali diz o apóstolo Paulo, né? Então, não há necessidade de novas revelações. Não há necessidade de novas revelações. Então, devemos apenas crer na verdade bíblica, verdade do Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz por nós, para nos salvar. E se você acrescentar algo mais, como sendo necessário para a sua salvação, você está ensinando um falso evangelho, né? Você está misturando coisas com a Bíblia. Então, outra coisa também é você, às vezes, omitir a Bíblia, omitir certas coisas da Bíblia. Dizer, hoje os tempos são outros, né? Então as coisas mudaram. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Claro que as coisas mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre, ela é a mesma, ela não
ela não muda, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? A verdade bíblica é uma só, né? Mas assim, não há necessidade de novas, não há necessidade, de fato é errado, né? Você acrescentar coisas, né? Acrescentar coisas à palavra de Deus, né? Novas revelações. Então, isso é falsificar a palavra de Deus, falsificar a palavra de Deus, né? Então, qual é a fonte certa do Evangelho, né? A fonte certa do Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aquilo que está na Bíblia, né? É aquilo que está na Bíblia. O que Paulo fez quando alguns tentaram o Evangelho falsificado, né? Ele repreendeu duramente, ele falou que seja amaldiçoado, seja anátema. Ele repreendeu. E nós também devemos fazer isso também, né? Quando ouvirmos alguém ensinando algo diferente, que não é bíblico, e aí nós precisamos conhecer a Bíblia, e o estudo bíblico justamente é para isso, para nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus. Então, nós devemos repreender, né? Muitas pessoas são enganadas também, né, por falsos pastores, falsos mestres, vãs filosofias, superstições, esoterismo, né? Elas são muitas vezes enganadas e justamente por não conhecerem a verdade do Evangelho, né? Então nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados, para não nos afastarmos de Cristo, né? Então nós vemos hoje muitas pessoas se afastando do Evangelho, se afastando da palavra de Deus, se afastando de Cristo, se afastando da igreja. Por quê? Falta de conhecimento bíblico, né? Elas são manipuladas, são facilmente enganadas. Então devemos... o que fazer na situação? Devemos repreendê-las, devemos corrigi-las, devemos mostrar, a verdade é esta, né? Jesus Cristo é o Salvador, único, exclusivo, pronto. Não há necessidade de acrescentar nada, não há necessidade de fazer isso, fazer aquilo para você buscar a felicidade, a paz interior ou assim por diante, né? Então, Jesus é o Salvador. Então, não existe outra verdade, não existe duas verdades, não existe meias verdades também, né? Então, a verdade é uma só, Jesus Cristo é o Salvador, tá? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida, né? Já vamos concluir aqui, tá? Então, pode fazer aqui nos comentários, acho que eu tenho acesso aqui, tá? Aos comentários. Larissa pode me ajudar aí? Tem algum comentário específico? Eu estou com certa dificuldade aqui para ver os comentários e para ver quem está presente hoje aqui, né? Hoje não aparece aqui, às vezes aparece, às vezes não aparece, tá? Mas vamos então para encerrar, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Para concluir, tá? Deus entregou o seu Filho à morte por causa dos nossos pecados. Deus entregou o seu Filho à morte por causa dos nossos pecados e nos libertou deste mundo perverso. Portanto, obras da lei não são necessárias para a salvação, né? Então, a lei não salva, né? A lei nos mostra o pecado, a lei é necessária, mas a lei não salva, né? Quem salva é o Evangelho, é a boa notícia de que Jesus morreu na cruz. Então, isso é o Evangelho. Deus entregou o seu Filho à morte por causa dos nossos pecados e nos libertou deste mundo perverso. Portanto, obras da lei não são necessárias para a salvação. O ensino que compromete essa verdade bíblica central acaba por retirar de Deus a devida glória e afastar de nós a verdadeira paz. Ou seja, o ensino que tira de Deus o protagonismo da salvação, que tira de Jesus o protagonismo da salvação, é falso e não traz consolo, né? Então, se a salvação é por obras, se Jesus não é o Salvador, então nós não temos como sabemos se seremos salvos. Nunca vamos ter certeza da nossa salvação.
Se for por obras, como eu vou saber se eu já fiz obra suficiente? Né? Então, o ensino que compromete a verdade bíblica de que Jesus é o Salvador, morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar, acaba por retirar de Deus a devida glória. Ou seja, a gente está tirando a glória de Deus, o protagonismo de Deus, e colocando em nós. Então, se a salvação é por obras, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus teve que enfrentar aquela cruz horrível? Por nada? Então, a salvação somente pela fé em Jesus. A morte de Cristo na cruz por nós e sua ressurreição são suficientes. E somente isso é necessário para a nossa salvação. Né? Então, e também tira a verdadeira paz, porque se eu acho que a salvação é por aquilo que eu faço, por marcas no meu corpo, ou pela lei que eu cumpro, como eu vou saber se eu fiz o suficiente? Né? Então, pois somente Deus traz verdadeira paz ao nosso coração através do perdão dos pecados. Né? Então, o perdão dos pecados é que nos traz paz, a certeza de que nossos pecados são perdoados. Nós somos pecadores, nascemos pecadores e continuamos a pecar diariamente, mas Deus em Cristo, por amor a Ele, nos perdoa os pecados. E pela fé, este perdão se torna meu. Né? Eu arrependido pela fé, esse perdão se torna meu. E essa fé se torna minha. E os benefícios de Cristo conquistados na cruz se tornam meus pela fé. Né? Isso de fato traz consolo. Né? Traz alívio. A salvação não depende de nós. E a obra da salvação já foi concluída. Né? Não há necessidade de acrescentar nada. Se você acrescentar algo, você está obscurecendo o Evangelho de Cristo. Né? E o que Cristo fez foi absolutamente necessário, absolutamente tudo suficiente para a nossa salvação. Que bom. Graças a Deus, né, que foi assim. Então, as minhas obras, a minha obediência, a minha vida consagrada é apenas resposta, é fruto da fé, né, que este Evangelho opera no meu coração. Tá bom, irmãos? Irmãs, obrigado aí. Nós vamos, assim, chegando ao fim, ao nosso momento de estudo e reflexão na Palavra de Deus. Hoje de uma maneira mais informal, né? Lendo e comentando, discutindo os textos bíblicos. Tenho aqui minhas anotações, mas às vezes nem olho para elas, né? Mas assim, para que possamos de fato ter esse momento assim informal, bastante, passa a ser mais, talvez até mais interessante, né? Mais direto, para que possamos então aprender um pouco mais sobre esta importante carta aos Gálatas, tá bom? Então concluímos hoje o estudo do capítulo 1 de Gálatas. Aí no próximo encontro, daqui a 14 dias, nós vamos então entrar aí no estudo 2. E espero ter você conosco, tá bom, irmão e irmã? Então a nossa gratidão por vocês que aí estão. E desculpe por não poder aí mencionar, todos os que estão aí. É legal, né, quando reconhecemos, quando assim compartilhamos aí as pessoas, né, mencionamos aqueles que estão conosco. Mas a nossa gratidão, você que está aí, a nossa gratidão, tá? Agora tive acesso aí a mais comentários, tá bom? A Marlene, né, também está conosco, a Orestina, o Arno já mencionei, a Noelis comenta aqui, né? Ela comenta, é admirável a trajetória e a vida do apóstolo Paulo. Boa noite, pastor, boa noite a todos, né? O Eudoro também comentou, né? Muito bom estudo, esclarecedor, não deixa dúvidas sobre o verdadeiro evangelho. Muito bem, né? Maravilhoso estudo bíblico, a Orestina comentou. Obrigado, pessoal, pelos comentários de vocês, tá? É muito bom esse retorno, esse feedback, né? Para saber que vocês entenderam, né? Eu olho apenas para a tela aqui, não consigo olhar no olho de vocês quando eu estou no estudo bíblico, né? Aí não dá para ter assim a noção, né? Se vocês estão compreendendo ou não, se vocês estão ouvindo bem, né? A internet às vezes tem as oscilações, né?
Mas que bom, irmãos e irmãs, vamos nos despedindo, tá? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aí conosco e vamos encerrar com a bênção, tá? Eu novamente pedindo desculpas aí para quem eu não consegui identificar aqui, tá? Então, a Arlete, quem eu consigo ver aqui, a Arlete Viana também está aqui, também mencionou. Muito obrigado. Tá? A Eunice também, né? Deu retorno, agora eu estou conseguindo ver. O Walter também, né? Muito bem. Agora eu abri o computador aqui, né? O Facebook, eu abri aqui no computador, daí eu consegui então ver o retorno. Então, o Walter também aqui deu retorno, dizendo que tá bom, né? E a Eunice também, tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Encerramos então com a bênção em conjunto. Você pode orar aí a bênção, né? Pedir a bênção do Senhor junto com sua família. Vamos lá? O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, espero que tenham curtido, né? Podem compartilhar também. E também, né, lembramos que nós estamos aqui na igreja hoje, o cenário é mais bonito do que o meu escritório lá, às vezes está meio desarrumado o meu escritório, né? Meus livros lá, um pouco mais velhos, a Larissa diz que está assim, de fato desarrumado, às vezes está mesmo, né? E aqui um ambiente mais bonito, né? Nossa igreja é bonita aqui, né? Então a imagem fica legal, com as paredes claras, desses tijolos à vista aí, né? Então a imagem fica bem legal, tá? E, então, pegando aqui o nosso altar, né? Tá certo então, irmãos. Alegria tê-los conosco. Até breve, até o nossos próximos encontros aí presenciais ou virtuais, né? Então, domingo nós teremos culto aqui na Congregação Trindade e, aliás, sábado, né? Sábado às 19 horas, culto aqui na Congregação Trindade e domingo lá na Congregação de Flores da Cunha. Bom? Muito bem, tá, pessoal? Muito bom o estudo aqui, seu Snei comentou, o Destino também. E muito obrigado, tá? Vamos nessa, tá? Boa semana, boa quarta-feira e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.